Feliz Natal, querida igreja, família. Estamos no período do Advento e nesta série de mensagens que estamos recebendo, através dos Evangelhos de Jesus, aprendemos a história do primeiro Natal, que foi profetizado. Na semana passada, recebemos a primeira mensagem desta série com o tema Antiga Profecia, o que foi profetizado pelo profeta Isaías 600 anos antes. Aconteceu. O maravilhoso conselheiro, Deus eterno, Pai forte, príncipe da paz, veio ao nosso mundo. Então a antiga profecia fez-se real. A Bíblia é um livro antigo, mas não um livro velho, porque ela traz uma mensagem nova todos os dias. E passou 6 séculos e o mundo deu as boas-vindas a Jesus. Deus veio ao nosso mundo. Até a cidade que Jesus iria nascer, Belém Efrata, foi profetizada. Até o lugar onde ele iria viver e desenvolver o seu ministério, a região da Galileia, foi também profetizado. Quer dizer, quem não crê e não acredita que Cristo Jesus é o Messias, é porque está com os olhos fechados, com o seu ouvido tapado, porque 600 anos antes a profecia deu detalhes da sua vida, do seu ministério e da sua morte. Então, quem tem ouvidos para ouvir e também olhos para ver, veja que de fato a profecia se cumpriu. E nesta série, nós temos uma série de elementos que vamos explorar. Ali na primeira gravura, temos o anjo Gabriel e uma milícia de anjos. É a segunda mensagem que será a mensagem de hoje. Na semana que vem, vamos ver ali, representado através daquela segunda gravura, os pastores e as ovelhas no campo. E essa informação, inclusive, nos garante que não foi exatamente 25 de dezembro. Nós não celebramos a data em si, celebramos a pessoa Jesus e celebramos o fato, ele nasceu. Mas não foi nessa época. Por quê? Essa época no hemisfério norte é frio e os pastores não estariam guardando os seus rebanhos de ovelha ao relento, no campo. Então, a provisão é mais ou menos que seja a previsão abril, maio, por ali. Mas para nós que seguimos o calendário gregoriano romano, celebramos em dezembro, mas isso é o fato de seguirmos o calendário. O mais importante é o advento. Jesus nasceu, a sua pessoa, a sua vinda, o seu ministério. Então, com muita alegria, vamos hoje celebrar a segunda mensagem desta série, a primeira pós a profecia, que é de fato o que o Evangelho nos diz, que são os anjos vieram ao nosso mundo anunciar a grandeza de Deus através de Jesus. Semana que vem quero convidar você para vir para a segunda desta imagem do Natal. Depois nós teremos os pastores e o fato em si, o nascimento de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo de número 2, diz assim, eu vou ler na nova versão transformadora, você pode pegar a sua Bíblia aí, na NVI ou outra tradução, impressa ou eletrônica. Vou ler a primeira parte. O nascimento de Jesus. Naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirínio era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar por ser descendente do rei Davi. Viajou José da cidade de Nazaré, da Galileia, para Belém, na Judeia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz ao seu primeiro filho, um menino, envolveu em faixas de pano, deitou numa manjedoura,
porque não havia lugar para ele na hospedaria. Que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração e produza frutos a 100 por 1. Amém? O Natal sobrenatural de Jesus. A vida cristã, ela é uma vida sobrenatural. Você não é um ser humano que tem uma experiência espiritual. Você é um ser espiritual que tem uma breve experiência humana. Por quê? Nós vamos viver eternamente. E a primeira parte desta vida é vivida aqui na terra. Jesus também viveu a sua vida na terra. É muito interessante que nós nascemos na terra, aqui recebemos a nossa vida física, mas depois morremos na terra e vamos para o céu. Jesus, ele já existia antes da terra, porque ele é Deus e ele estava com Deus. Aí Deus envia ele aqui para uma experiência temporal na terra de 33 anos, e depois ele volta ao céu, onde ele vive eternamente na presença do Senhor. Mas ele veio justamente ao nosso mundo para viver a nossa realidade, sentir as nossas dores, caminhar entre nós. Isso faz do Natal uma experiência toda singular. E como diz o nosso devocional Experiências com Deus, no dia de ontem, que fala de Oséias 10, 12, semeiam com retidão os que colhem fruto de lealdade. A vida cristã é sobre isso, é sobre semeadura e colheita. E vamos experimentar isto no ano de 2025, nosso ano de colher e desfrutar. Porque você não pode desfrutar do que você não plantou e, consequentemente, não colheu. E a vida cristã, ela é espiritual. Nós semeamos no mundo espiritual o tempo todo. Natal é celebrar, é refletir, é renovar a nossa aliança com o Senhor. E por isso, ao lermos nos evangelhos a história do primeiro Natal, nós somos alimentados, abastecidos para prosseguir na nossa vida cristã aqui na terra. O que foi prometido por Isaías e os profetas messiânicos, de fato, aconteceu em Belém, na província da Judéia, e por debaixo desse decreto da província da Síria, Deus usa um fato histórico para revelar o seu plano. Isso aqui é muito importante, meu irmão e minha irmã, olha para cá. Deus sempre governa e Ele está acima de qualquer questão de governo temporal e da história da humanidade. A geografia geopolítica do mundo vive se movimentando. De novo, está se movimentando com a guerra do Hamas contra Israel, da Rússia contra a Ucrânia e agora também na situação da Síria. Mas o nosso Senhor Jesus, Ele tem um reino diferente, não é temporal, é um reino que é de paz sem fim, um governo que não está na mão de nenhum político e nenhum ditador. Esses governos se levantam e caem o tempo todo, mas o nosso Jesus, Ele reina para sempre. Então hoje, na segunda mensagem dessa série, vamos examinar Lucas capítulo 2, de 1 a 14, onde temos a narrativa bíblica do Evangelho que fala sobre o nascimento de Jesus e é apresentado de uma maneira muito rica de significado, com profundas lições, símbolos extraordinários. Veja bem, só nessas primeiras duas mensagens aqui ilustradas no Evangelho. Nós temos no mesmo momento da história, no advento, Jesus vem ao nosso mundo e os anjos do Senhor anunciam. Então isso mostra o quê? Grandeza, realeza. Vem o anjo Gabriel e fala com Maria. Vem os anjos, uma milícia de anjos, e fala com os pastores. Isso é o quê? Isso é o céu, isso é o reino, isso é grandeza, isso é nobreza. Mas, por outro lado, temos a figura de pastores. Pastores eram homens simples, comuns, sem estudos, que cuidavam de ovelhas,
Ovelhas que mordem, continuam mordendo até hoje, a mão dos seus pastores, mas é assim, normal. Então, isso é Natal, é o sobrenatural, é a realeza, é a grandeza se encontrando com a história da humanidade, dos humildes pastores, de uma manjedoura, de pessoas simples. Então, Natal não é sobre rico e pobre. Natal não é sobre escolher alguma coisa. Natal é sobre Jesus. E Jesus vem com grandeza e vem com a simplicidade. Porque não é sobre uma pessoa, um comportamento, é sobre um plano maior de Deus na terra. E aí também, querido, é muito importante, nesta ocasião, a gente entender que a única coisa que Deus não quer é que a gente peque, porque ainda tem uns religiosos de plantão que ainda fica, não, mas não foi dia 25 de dezembro, mas para que árvore de Natal? Para que luzinha? Para que presente? Para que ceia? Para que... Queridos, isso é tudo muita religiosidade e insignificância perto da grandeza do Natal. Tudo isso são símbolos. Nós temos 21 séculos do Natal, do primeiro Natal. Então, tem uma história, e essa história vai tendo elementos culturais. O pinheiro. O pinheiro é uma tradição que vem dos cristãos lá da Europa. Se antes da Europa ser cristã, se usava o pinheiro para outra coisa, foi redimido, porque agora quando se usa o pinheiro, é para iluminar, para trazer um adorno, só isso. E aí tem a beleza de ter numa sala o pinheiro, tão bonito, não é? Está bonito ou não está isso aqui? Você olha para cá, dá vontade de chorar ou se alegrar? Ei, alô, né? Então é isso aí. Até mesmo, queridos, o Papai Noel, tem gente que amaldiçoa o Papai Noel. Não, deixa para lá, querido. Primeiro é a motivação. Era um sacerdote que na Turquia vem da tradição de São Nicolau, que ele pegava na época do Natal, usava as suas becas vermelhas e saía distribuindo alimentos, roupas, presentes para pessoas mais carentes. Dando presentes, qual o problema? Às vezes, gente, a gente é tão chato. Ah, mas não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo outro. Jesus só não quer que a gente peque. Não é? Jesus só não quer que a gente peque. Então, não é uma árvore de Natal, não é um presente, não é a ceia, não é o peru de Natal, não é o Papai Noel, é Jesus. Se Jesus está no centro da tua motivação, todos os adornos vão trazer reforço a essa atmosfera, a esta alegria. Mas deixa a religiosidade um pouquinho, dá uma folga no Natal, menos julgar e mais abraço, mais celebração, mais sorriso, porque é Natal, Jesus vive, vamos abraçar e vamos celebrar Jesus. Então, não há nada na história que fuja às rédeas, ao governo, ao controle soberano do Senhor. Aconteceu um recenseamento, aquilo era uma logística muito complicada, levar as famílias de um lado para outro, de província para província, mas até aí Deus está no governo e no controle de todas as coisas, porque Ele tudo faz convergir para o bem, revelar a sua glória ao mundo, cumprir o plano da salvação. A menção do recenseamento de César Augusto não é apenas uma referência a um fato histórico, mas um lembrete que Deus está no governo da história. Deus é o Deus que intervém com recenseamento, sem recenseamento, com um governo, com um que cai, outro que se levanta. Queridos, tudo vai passar. Onde está Saddam Hussein? Passou. Onde está Hitler? Passou. Bashar al-Assad está passando. Gaddafi na Líbia passou. Ditadores se levantam e caem. Quem pela espada fere, pela espada vai cair. Mas Jesus não, Ele é o Rei de amor. Ele tem um reino que foi profetizado no primeiro Natal, de
paz sem fim. E nós estamos aqui celebrando este Natal, glória a Deus. Se Jesus não voltar, vai haver uma igreja daqui a 100 anos em São José dos Campos. E vai ter um pregador aqui pregando no Natal. Ele estabeleceu um governo de paz sem fim. Os imperadores se levantarão e cairão. Os regimes se levantam e caem. E às vezes você fica dando uma corda para pessoas que se acham pleno no seu poder e que podem todas as coisas e que estão aí com as suas canetas no Brasil, no mundo, fazendo e acontecendo. Querido, eles passarão. Não perca o seu foco, a sua energia com uma batalha que não é sua. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Então, a humanidade de Jesus também é revelada através do seu humilde nascimento. A forma como Jesus veio ao nosso mundo é uma profunda lição de humildade para todos os homens. Nascer numa manjedoura, circunstâncias simples, não ter lugar para ele numa hospedaria, estar entre os marginalizados, na simplicidade da vida, não teve pomposa recepção. Tudo isso é sobre o nosso Senhor Jesus, o Rei dos Reis que veio ao nosso mundo. Então, querido, se você é orgulhoso, vaidoso, prepotente, isso não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com a fé cristã, não tem nada a ver com o reino de Deus. Você pode e deve ser uma pessoa de excelência, inteligente, sábio, gostar de coisa boa, crescer e prosperar e pode até enriquecer. Você não pode só ficar idiota com a vaidade. Porque isso não tem a ver com Jesus. Jesus veio em Belém. Jesus viveu na Galileia. Ele é que honrou a Galileia de tão pobre que ela era. Ele que veio ao nosso mundo. Então, quando eu vejo cristãos que não entenderam o básico da fé cristã, que é entender a leitura do primeiro Natal e as circunstâncias que envolveram, eu fico muito indignado. Porque se não entende o básico, o rei que veio saudado por uma milícia de anjos, que não tem um lugar no hotel para ele, que não tem um berço para ele, que vem e os primeiros a saberem são os mais humildes da sociedade. E com isso você encontra cristão, líder, pastor, vaidoso. Não entendeu nada da lição da classe inicial da fé cristã, que é o primeiro Natal. Quando eu encontro alguém inteligente, bem-sucedido, sábio, eu amo. Gosto mesmo, mas isso não me impressiona. O que me impressiona é quando ele tem todas essas qualidades, ele é uma pessoa simples e humilde. Porque é assim Jesus. Jesus era o rei, Jesus é sábio, mas ele também foi o homem da bacia e da toalha. Esse é o ponto. Se o Senhor te eleva, ocupe-se com aprofundar, e ele vai te dar um enlarguecer. Aleluia? Então, o anúncio do anjo Gabriel no primeiro Natal nos ajuda a entender 5 coisas muito importantes, anota aí. Primeiro é que Deus está sempre presente, Ele é Emanuel. O anjo aproximou-se dela e disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você, disse o anjo a Maria. Deus não está distante de você, Deus está com você, Ele é Emanuel, Deus presente. Por que Deus escolheu esse significado para o seu nome? Porque, claro, os dias de Jesus já eram dias de guerra. Fora da vida de Jesus havia guerra. Jesus era um escravo, ele era judeu numa província romana. Mas ele tinha paz interior, porque ele sabia, filho de quem ele era. Então, Emanuel já era uma declaração do seu próprio estado de vida. O seu mundo exterior pode desabar, mas você vai estar em paz. A virgem ficará grávida, dará luz a um filho,
e lhe chamarão o quê? Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus 1, 23. Então, lembre sempre disso. Bota a mão no seu coração, Deus está presente. É Natal, Emanuel. Não importa que a guerra esteja acontecendo no meu exterior, o meu interior é Jesus. Segundo, o anúncio do anjo Gabriel no primeiro Natal nos ajuda a entender que o sentimento de medo será vencido pela força da fé. Mas o anjo disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Lucas 1:30. No nosso devocional Experiências com Deus de hoje fala sobre não desprezar os pequenos começos, as pequenas coisas. Maria estava ali, uma adolescente, temerosa, mas veio a mensagem era maior. Que nesse Natal, lembre-se que a mensagem é maior do que o seu sentimento. Decida esperar o seu milagre com fé. Desista de gerenciar. Diga comigo, a mensagem é maior que meus sentimentos. Então não despreze as pequenas coisas. Não despreze as falas de Deus. Imagina tudo que vivemos nestes dias proféticos da Semana da Virada. Tudo que foi semeado de Deus em nossas vidas. Isso tem um efeito tremendo, vai dar muito fruto. Todo esse louvor e adoração entregue no altar, toda essa oferta, todo esse sacrifício, toda essa entrega, Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz de atitude. Um dia eu estava aqui pela manhã, na Semana da Virada pela manhã, e me veio o coração: Senhor, quantos lugares como esse tem no Brasil hoje? De 7 da manhã às 9 da manhã, adorando ao Senhor. Deve ter outros, mas não são tantos. Numa época de Natal, onde todos estão preocupados em comprar, em fazer, em finalizar, eu estou aqui me rendendo. Eu tenho certeza que isso está chamando a atenção do Senhor e tem realmente, de fato, muita colheita para vir. Porque fiel é o Senhor e digno é o trabalhador do seu trabalho. Deus é fiel em recompensar. Então, 12 celebrações, virada dobrada, semeando um novo ano, porque a gente não colhe na hora que planta. A gente semeia primeiro, mas só vai colher e desfrutar quem semeou antes. Então vamos trocar o sentimento do medo pela força da fé, porque o justo viverá pela fé, e o que não procede da fé, pecado é, e nós somos o povo da fé. Terceiro, o anúncio do anjo Gabriel no primeiro Natal nos ajuda a entender que Deus tem um plano maior para a sua vida. Faz assim comigo, ó. Faz assim. Deus tem um plano maior. Então o Natal é um tempo de você tirar os olhos do seu umbigo, das suas necessidades. Ah, mas será que eu vou ganhar o presente? Será que o papai vai esquecer da minha calói? Querido, se o papai lembrar, aleluia. Mas se ele não lembrar, que você não esqueça do aniversariante. Porque a grande questão é quem é o aniversariante. Então, o Natal não é sobre mim, sobre o que eu quero, o que eu sinto, o que eu preciso. É sobre o que eu vou entregar para Jesus. Natal, então, é entender que há um plano maior. Um plano maior sobre as nossas vidas. Você ficará grávida, Maria, dará luz a um filho. Como cantamos aqui, Maria, saiba que o seu bebê vai mudar o mundo. Ele será grande, diga comigo, grande. E por que às vezes você fica com picuinha, com síndrome de criança que quer a janela do outro? É isso mesmo. Você sabia que eu vi a atitude de muito crente velho naquela criança que não quis a janela dos seus parentes? Não, aquela janela eu não quero a janela que aquela mulher está sentada. Gente, está cheio de gente velho, com 20 anos na fé,
com essa síndrome, essa teimosia. Não, eu quero aquela. Senhor, se não for aquele, daquele jeito, eu vou ficar brigado com o Senhor. E eu vou chorar, e eu vou fazer manha espiritual. Querido, o Natal é justamente para a gente vencer essa tirania do que eu quero, do que eu sinto, do que eu preciso, do que eu gosto. Por Ele, é por Ele que eu estou gastando a minha vida. Amém ou não amém? Então que a gente, além de cantar, a gente viva. Pega o seu dedo e fala assim: todas as coisas por Ele. Então, ajude também, queridos pais, os seus filhos, prepare os seus filhos para a vida. Seus filhos são crianças, e criança, às vezes, vai chorar querendo alguma coisa, e ela vai ter que parar de chorar, porque vai cansar de chorar e não vai dar para dar. Eu criei com Leila 4 filhos. Eles foram crianças como qualquer outras. Às vezes eles pediam coisas, se a gente podia dar, a gente dava. Se não podia, a gente explicava por que não e seguia a vida. Às vezes no supermercado vinha trazendo uma coisinha, eu quero, a gente dizia, olha, não vai dar. Eles voltavam. Querido, nunca passamos, nunca, se eu dissesse uma única vez, os nossos 4 filhos dando show em shopping, em aeroporto, em rua, dentro da igreja. Não porque eu quero, porque eu quero. Sabe o que acaba acontecendo, gente? Criança é criança, eles podem fazer. A questão não é a criança, é o pai, é a mãe. Muitas vezes estão tão ausentes dentro de casa que nesta hora querem dar tudo. É igual na escola. Tem pai totalmente ausente da educação e do acompanhamento do seu filho. Aí o seu filho sofre uma contrariedade dentro da escola. Aí ele vem igual o incrível Hulk falar com a direção e as professoras. Porque parece que aquele pai que passou 30 dias ausente, mexeram com o meu filho. Aí ele acha que está ajudando o seu filho. Só que não está. Queridos, o mundo não é brincadeira. Então, você tem que educar o seu filho em amor, mas também em verdade e também em justiça. É sim, sim, é não, não, deu, deu, não deu. Se as suas crianças ganharem a coisa no grito, isso vai virar um estilo de vida. Já minha falecida mãe, que faleceu e está na glória, ela disse para os seus 7 filhos, chorar não mata. Né? Então, às vezes, ela olhava para a gente e falava assim mesmo. Minha mãe era assim, né? Os que me conhecem um pouquinho mais, conhecem um pouquinho da minha... Eu sou um pouquinho direto com as coisas, sabe? Ela olhava para a gente, acabou? Vamos tocar a vida? Ela dava um tempo para a gente chorar, desabafar e tal. Daqui a pouco a gente olhava para ela... Acabou, vamos embora. Chegava em casa da escola, né? Mãe, Dona Nicéia. Mãe, o que tem para comer? Ela olhava, já vi que não está com fome. Gente, quem pergunta o que tem para comer, não está com fome. Quem está com fome senta e agradece. Senhor, obrigado por esse arroz e feijão aqui, glória a Deus. Agradece ao Senhor. Por isso, gente, tem criança que você coloca alguma coisa... Gente, pensa numa coisa... Se você me falar assim, pastor, ceia de Natal na minha casa, vai ser canjiquinha, para vocês, eu sou do interior do estado do Rio, que não sabe, vou traduzir, quirerinha, jiló, e um ovo frito. Nossa, tá bom demais. Se tiver pernil, chester, né, peru, aleluia, aí já é uma virada. Aí já é o manto, né, descendo. Nada melhor do que a gratidão e o contentamento. Isso é bíblico, gente, é Provérbios. O que adianta um prato com um boi gordo
num ambiente de rixa, de briga. É melhor, diz Salomão, um prato de hortaliça, não é, Carmen? Aonde há paz. Então não pense que patrimônio e autoestima é sinônimo, porque não é. Não é. Se houver a bênção, a paz do Senhor, e você entender, querido, que é por Ele, é para Ele, é o Natal, você não vai ficar frustrado nesse Natal se você não ganhar tal coisa. Porque você está entendendo que você está aqui num estilo de vida missional, para algo maior, para a glória do Senhor. Tudo vai passar. Maria e José entenderam isso e cumpriram o plano e propósito. Nesta Bíblia, a NVT aqui, tem um detalhe que diz que na NVI não tem. Deu à luz ao seu primeiro filho, porque Jesus não é o único filho de Maria, é o primeiro. Mas depois, Maria e José foram ter uma vida de família e naquele tempo não tinha anticoncepcional, gente. Então, depois que o Espírito Santo fez a parte dele, José fez a parte dele, né? E aí a família cresceu e veio João e assim por diante. Quarto, o anúncio do anjo Gabriel do primeiro Natal nos ajuda a entender. O sobrenatural de Deus faz milagres acontecerem. Glória a Deus por isso. Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo quase disse numa linguagem de hoje, aí espera aí que o nosso pai é especialista para responder essa pergunta, Mariazinha. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre ti com poder do Altíssimo, a cobrirá com sua sombra. Assim aquele que há de nascer chamado Santo, Filho de Deus. E assim foi. Ela foi o canal do milagre de Deus. Como a irmã Luciene, que veio aqui ontem, na última manhã da semana da virada, e creu e aplicou fé na hora que o pastor Rinaldo ministrou, ela recebeu a sua cura, o seu milagre, e já foi batizada hoje. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, ano sobrenatural. Esta igreja será sempre uma casa de milagres, colecionadoras de testemunhos, é de campanha em campanha, é de fé em fé, um dia de cada vez, que sejamos conhecidos como uma casa de amor e milagre. Você pode dizer isso comigo? Amor e milagre, amor e milagre. Não precisamos escolher entre uma coisa e outra, amor e milagre, em nome de Jesus. E também Isabel, tua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizem ser estéril, já está no 6º mês de gravidez, de gestação, pois nada é impossível para Deus. É interessante que Isabel, por já estar idosa, talvez ela não era tão fit, talvez ela já tivesse uma barriguinha, né? Como eu tenho a minha aqui, Isabel tinha dela. Quem nunca passou por essa experiência de perguntar, né? Quantos meses? Né? Eu já não pergunto mais. Né? Com 54 anos de idade, a gente não embarca nessa barca, né? De perguntar quantos meses, né? Mas Isabel estava lá. Isabel estava lá e talvez com uma barriguinha e o pessoal acostumado. Não, ela está com a barriguinha dela, mas a barriguinha dela, né? Porque ela é estéril, não é gravidez. Todo mundo se enganou. Sabe, nada inocente. Dessa vez não era uma barriguinha saliente, não. Dessa vez tinha um bebê que estava no 6º mês. Aleluia! Deus faz isso, gente. Enquanto que você pensa que é só uma barriguinha, já tem ali um milagre gerado. Glória a Deus, aleluia! Aleluia! E por último, queridos, e que isso seja uma grande lição para esse Natal e para esse ano que o Senhor está nos terminando, um ano sobrenatural. Obedecer é mais importante do que entender. Diga comigo o 5º princípio. Obedecer é mais importante do que entender. Então, o Natal sobrenatural de Jesus requer de nós uma escolha, uma decisão.
obedecer. Esse é o alfabeto de Deus, não é A, B, C, D, é obedecer. Tem crente que pede por pouco. Ah, mas por que preciso ir lá na frente? Por que é 7 semanas? Ah, querida, é porque não é 6 nem é 8, é porque é 7. Né? Em matéria de seguir Jesus, nós precisamos ser igual os nossos irmãos que vendem carro usado. Vem que eu estou facinho. Né? Se é para ficar em pé, fica. Se é para ficar sentado, fica. Se é para aplaudir, aplauda. Se é para dizer amém, amém, assim seja. Que a nossa vida e as nossas celebrações a Deus não sejam em tons pastéis, sejam em tom rubro, definido, cor viva, amém? Glória a Deus. Uma coisa Deus trouxe muito forte no meu coração na semana da virada, quando nós estávamos vendo aqui o momento de adoração e participando com a Cidade Music. No primeiro dia, a banda de louvor aqui da igreja, eu falei, não, em nome de Jesus, nossas celebrações não serão assim anuais, nossas celebrações serão assim semanais, para a glória do Senhor. Mas aí, querido, olha para cá, pega aqui um pouquinho. Na hora de cantar, nós temos que cantar, solta a voz, não fica assim, né? Não. Sabe por quê? Deixa eu dizer, peraí. Celebração na igreja da cidade não é louvor de peixe de aquário. Peixe de aquário que fica assim, ó. Não é por ele, né? É por ele que eu estou gastando a minha vida. Então, na hora de dizer amém, amém, é realmente, você acha o quê? Que você vai participar, assistir o jogo do Botafogo, você fica sem voz. Aí vem para a igreja, amém, né? Oração, não, oração do não, é amém, glória a Deus, assim seja, eu creio e recebo. Intensamente, eu estou gastando a minha vida. Então é na oração, é no louvor, é no aplicar fé, é na celebração. É sim, é celebrar com torcida organizada, porque grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Bendita é você entre as mulheres e bendito é o fruto, bendito é o filho que você dará, o fruto do seu ventre, Jesus. A atitude de Maria é a atitude que precisamos de serva para entender, e aqui quero concluir, que Maria reconhece o seu Salvador, mas também o seu Senhor, o Senhor da sua vida. E bem-aventurado, como Maria, os que não viram e creram, que assim seja, que sejamos o povo que crê para ver e não que vê para crer. Amém? Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer de fato ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico ele não é só por imersão,
mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer.